Manuel, eu conheci ele também, logo que cheguei, eu era muito amigo do João Venceslau, que era o filho dele, meu amigo, era da turma do Paulo Simões, do Almir Sater, tinha um rosto aquilino, era magro, o apelido dele entre os amigos naquele tempo era o João Peixe Agulha. O João tocava muito bem violão, né? O João, na verdade, foi o grande administrador do escritório dele, e que na época era ali na Rui Barbosa, entre a 15 e Afonso Pena, né? Entre aqui ele tinha um escritório ali na Rui Barbosa, é ali que eu conheci o poeta, né? O João me levou lá certa vez, tal, era uma data de aniversário, eu pedi para ele, quero conhecer teu pai. Eu já gostava muito da obra poética dele, e depois, posteriormente, a El Passan fez aquela matéria que o revelou na Espanha, a Thaís Costa, que era outra jornalista, nós acompanhamos o repórter que fez para a revista espanhola aquele material, enfim. Dali para frente a gente agarrou uma amizade legal. E o poeta é uma figuraça, figura divertida, aquela humildade, aquela pessoinha, aquele coração bondoso demais, né? Minha família toda conheceu o poeta, minha irmã era apaixonada, professora, meu pai era apaixonado no poeta, é apaixonado, meu pai, graças a Deus, é vivo até hoje. Inclusive ele é autor desse livro, o Na Venda do Tatu, e o Manuel gostava muito de literatura regional, né? Porque a gente sabe disso, mas ele adorava não só literatura regional, ele era um pesquisador, ele procurava palavra, procurava coisas atípicas até para colocar na literatura, na poesia dele, né? Esse livro Na Venda do Tatu, eu considero uma pequena, ele considerável, eu considero meio uma pequena obra-prima, né? E ele se encantou muito, ele chegou a escrever, falou, eu quero escrever um negócio do teu pai aí, a hora que você publicar esse livro, né? E aí ele até que tá aqui, sem nenhuma pretensão estética, né? São contos simples, quase todos uma linguagem caipira. Aproveitei muitas palavras e expressões regionais que o livro, em bom tempo, resgata. O Brasil precisa que não desapareçam suas expressões regionais. A mim, confesso, que me enriquecem. Manuel de Barros. Então, esse foi um texto que ele fez, e meu pai tirou na edição do livro aqui para colocar. Mas eu queria ler aqui, antes de introduzir, de falar um pouquinho do Manuel, dessa relação com ele, que você pede, Cândido, um conto do meu pai que ele era apaixonado, que chamava Tia Dorama, e que é um pouquinho a nossa família, era uma tia que a gente tinha lá no interior de São Paulo. Minha mãe era filha de fazendeiros, Joaquim Martins de Castro, na Anália, ali na região de Ribeirão Preto, Pontal, Sertãozinho. Tinha uma grande fazenda, meu avô lá. E essa aqui é a tia Dorama, que era a irmã dele, e que o Manuel ele lembrava muito, ele disse também as histórias lá do Pantanal, era cerrado, lá tinha macaco, era uma extensão aqui, o interior de São Paulo, né, a própria vegetação, os bichos que frequentam, que estão nessas localidades de cerrado, também são os bichos da nossa infância. Tia Dorama dizia assim, Tia Dorama, esse galo tá ficando velho. Tia Dorama não perdeu a hora, porque já se acostumara a levantar-se às 4:30 da madrugada. Mas foi só acender o lampião Aladim, dirigir-se para a cozinha e quiquiriqui! Agora, seu vagabundo! O cheiro do café coado recendeu pela casa. Para quem estava dormindo agora era levantar, engolir cafezinho, mas antes era melhor fechar os olhos e dar uma última cochiladinha. Vamos, levante-se, lá vinha a tia Dorama, com voz enérgica e passos ligeiros, arrancando a coberta de cada um. Ela era alta, magra, rosto aquilino, olhos miúdos, ativa e decidida. Quando sua sombra, pela luz do lampião que trazia nas mãos, projetava-se na parede, ficava comprida e a metade de seu corpo subia teto afora. Parecia o pêndulo de um relógio antigo marcando as horas da vida. Levantando-se, a primeira coisa que fazia era água no fogo e acordar
batendo numa campana dependurada no varandão da fazenda, os retireiros. Dizia que homem foi feito para fazer filho, beber cachaça, jogar truco e mulher. E só ela resolvia quase todos os problemas da casa. Certo dia, um burro brabo derrubou seu peão, quebrou-lhe a perna. Ela encanou com tira de saco branco e finas ripas de bambu. Mandou buscar a besta chucra. Meteu-lhe um arreio, montou no animal. Ele pulou, corcoviou, deu coice, fungou. Tentou morder-lhe a perna, mas por fim cedeu aos caprichos do abridão. Os meninos eram criados com carinho e rigidez. A benção, papai, benção, mamãe. Ou quando saiu para algum arrastapé, algum clube do laço, ela às 11h30, quero vocês de volta. Depois dessa hora não entra mais ninguém em casa. Passou o tempo, mas para a tia Dorama, eles não cresceram. Um dia, depois de puxar a orelha do grandalhão e dar-lhe boa palmada, foi dizendo: da próxima vez, meu filho, que você deixar sua mulher e filho para ficar que nem cachorro atrás de cadela no cio, lhe pico e te repico de chicote. E ela cumpria. Mãe que cria menino com mimosidade, cheio de frescura, ele cresce mimoso e fresco. Menino tem que ter amor e carinho, mas há de ser criado no tempo e no vento. Tem que dar respeito para ser respeitado. A gente conserta o que sai fora da linha facilmente. É só não fazer coração mole. Bobeou, apanhou. Prometeu, cumpriu. Com tantos afazeres, ainda dava conta do casarão de mais de 20 cômodos, fora o porão, que era, bem dizer, outra moradia. O casarão ainda pode ser visto à distância, no alto e no meio de uma invernada limpa. Nunca gostou de árvore por perto. Tiravam a visão, dizia sempre. Do varandão da fazenda, seus olhos pequenos percorriam a linha do horizonte. Pela poeira levantada na pequena estrada que servia de acesso, conhecia se vinha carroça ou cavaleiro. Naquela tarde, a poeira era demais. Aí vem boiada para pouso, pensou, aguardou. Daí a pouco, um boiadeiro veio chegando. Boa tarde, patroa. Ela não respondia cumprimento de estranho. O patrão está? Queríamos pouso de uma noite para boiada. É comigo mesma. Quantas cabeças ao todo? O boiadeiro mediu de baixo a cima, abaixou o berrante, descansou seu corpo de estatura média no estribo esquerdo do animal, arrumou o cinturão, afrouxou o nó de lenço de seda que trazia no pescoço e com as costas da mão direita quebrou acima da testa a aba do chapelão de feltro. Depois, num tom irônico, respondeu: bom, para contar tem 600 cabeças. Pra gente não contar que já está escurecendo, nós e o gado estamos cansados, pagamos por 700 cabeças, 100 de lambuja. Está bem, cobro 20 centavos por cabeça. Bem entendido, não quero nenhuma a mais, nenhuma a menos no meu curral. A entrada para o pasto é naquela porteira. Se vocês quiserem arranchar, que seja do lado de lá daquele rio. Virou as costas, entrou em casa, fechou a porta, uma briga de cães fê-la voltar. Era o seu cão policial com o outro dos boiadeiros. Estalou firme o chicote. O policial acompanhou para dentro de casa de cabeça baixa. O galo cantou. Outra vez, tia Dorama já estava de pé. Clareava o dia. Ô, de casa! Tia Dorama apareceu. Bom dia, madame. Ela não respondeu ao cumprimento. Vim acertar as contas, pago pelas 600 cabeças. Vou contar o gado, respondeu secamente tia Dorama. O boiadeiro quebrou outra vez a aba do chapéu, deu um risinho, virou o cavalo nos pés traseiros, reuniu seus peões e foi dizendo: a madame quer contar o gado, quero espremido no corredor, grite, deixa a pelada à vontade. Onde passa um tem que entrar 3 ou 4. Quando a madame chegar nos 200 boi, quero todos do outro lado do pasto. Aí ela vai ver que eu dei lambuja. Assim foi feito. Tia Dorama, sentada no morão, parecia que havia crescido mais ainda. Usava um vestido preto, havia perdido um filho, cuja barra ia até os pés, deixando aparecer somente o par de botinas que calçava. O gado despencou
aflito no funil do corredor. Os peões gritavam como louco, bezerro espizinhado, boi berrando, cachorro latino. Um poeirão danado se levantava do chão. Os olhos de tia Dorama, agudos e penetrantes, iam marcando 1, 2, 6, 45, 237, 678. Quando 3 bois se espremiam para passar, ela chutava a cara de o bico da botina e ele recuava. Chegou ao fim da contagem. 813, seu moço. O senhor me deve 162,60 reais. Se achar que errei, a gente conta outra vez. Tá bem, patroa. Pagamos pelos 813, mas estou pagando a mais. Quer vender a sua boiada pelas 600 cabeças, seu moço? Não! Respondeu o boiadeiro irritado. Meteu a mão no cinturão, tirou um maço de dinheiro, conferiu, pagou, quebrou mais ainda a aba do chapéu na testa, virou o cavalo dos pés e saiu disparado. A boiada já ganhava a dianteira. Ô tia Dorama, assim todos a chamava, perguntou um dos seus peões. A senhora nunca contou gado de pouso? Por que logo hoje? Sempre desconfiei, meu filho, de gente que traz o chapéu quebrado na testa. Esse é um dos contos que o Manuel adorava, né? Meu pai tem muitas histórias assim bem regionalistas aqui, na Venda do Tatu, uma história fantástica. Mas eu quero falar mesmo do poeta e do Manuel. Se me perguntassem hoje, e algumas pessoas me perguntam, eu estou com pouco tempo, né? Fazer um dia mais de vida, um dia menos de vida, um dia mais, um dia menos, né? É uma das primeiras brincadeiras, logo que eu conheci, foi assim, ele me perguntou a idade, eu falei, quantos anos é que me faltam, né? E o Manuel, eu diria que os 5 livros essenciais do poeta é o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Eu gosto de tudo dele, mas esse livro é de 2001, acho que traça bem, o poeta leva adiante a sua reflexão sobre a importância das miudezas do mundo, né? Que segundo o crítico e professor Ítalo Morricone tinha uma dimensão política e ética, e isso é verdade, né? Manuel costumava dizer, só bato continência para árvore, pedra e cisco. E outro livro dele, essencial, é o Arranjos para Assobio, que é de 1982, reeditado agora. O livro consolidou o estilo dele, com versos que ficaram famosos, né? Só me preocupo com as coisas inúteis, né? E poemas em que busca novas expressões, né? Foi nesse livro que ele refletia sobre o universo de pedras, de plantas, de bichos e homens. Então esse é outro livro essencial do Manuel. O livro das Ignorâncias, que é de 1993, na obra ele relaciona a natureza da poesia, né, a linguagem da infância. Se criança muda a função de um verbo, ele delira. É a observação atenta da natureza e das coisas, né? As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul. Que nem uma criança que você olha de ave, com o olhar de ave, né? O livro Sobre Nada, que é outro livro essencial também da literatura dele, que é de 1996, se não me engano. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras, ele dizia, fazer coisas desúteis, o nada mesmo. Escrevia ele na apresentação daquele que é um dos seus livros mais populares até hoje, um dos livros que mais vende, com versos célebres, como tudo que não invento é falso. E outro livro essencial do Manuel, que eu me lembro aqui, para mim, como disse, já todos os livros dele são livros essenciais. Eu amo a literatura do Manuel de Barros, de cabo a rabo, de fio a pavio, né? Mas outro é o Poemas Concebidos Sem Pecado, de 1937, né? Tem capa nova já da edição de Poemas Concebidos Sem Pecado, foi reeditado, né? Face Imóvel, né? E reeditado agora em um volume conjunto com o seu segundo livro, Face Imóvel. É uma obra conjunta, uma obra que foi praticamente em 1942 a obra de estreia do poeta, né? E que tem versos narrativos repletos de personagens como Cabeludinho, Nhanhá, que evocavam e evocam memórias
da infância dele no Pantanal. Então, esses 5 livros, para mim, são os livros essenciais do poeta Manuel de Barros. Nos tempos que frequentamos a casa dele ali na rua Piratininga, né? Tinha o Pedro Espíndola, o Luiz Taxi, o Douglas Diegues, a Thaís Costa, né? A gente formava ali, não é aquela turma do poema, é a turma entre aspas, né? Sempre que ele lançava um livro, tinha um livro novo, obviamente que a Estela foi a grande copy desk dele, né? Nada saía ou era publicado. Sempre quem fez e fazia as revisões sempre foi a Estela, né? O seu amor de toda a vida, e que realmente ela era a única que tinha capacidade, inclusive, de mudar uma ou outra palavra. E a gente se reunia depois disso pronto no livro. Ele me chamava, gostava de brincar comigo, porque eu tenho aí 60 poemas, isso lá para trás. Gostava de Manuel Bandeira, de Drummond de Andrade, tinha um poema do Drummond que ele adorava, em vez de declamar, ele me botou me chamava brincando de bardo, né? Eu sempre fazia a leitura de um poema dele, e assim que era essas reuniões, assim, esse sarau, assim, na casa dele, eu tive a felicidade de conviver, conhecer a família realmente do Manuel de Barros, e ser um grande amigo dele. Opa! É o Bosco. Fala forte! Muito seu ídolo, rapaz. Tá bom, poeta? Vamos, Tranquilo? Sebastião. Todos eram iguais perante a lua, menos só Sebastião. Mas era disque louco daí pra fora. Jacaré no seco anda? Perguntava. Meu amigo Sebastião, um pouco louco, corria divinamente de jacaré. Tinha um que era da cela dele somente e estranhava as pessoas. Naquele jacaré, ele apostava corrida com qualquer peixe, que esse Sebastião era ordinário. Desencostado da terra, Sebastião, meu amigo, um pouco louco. Então a gente fazia essas leituras, né? Ele brincava muito, e eu acho que ele tinha uma paixão muito grande. E foi mais ou menos a época que ele morou no Rio, e ele contava isso, que ele tinha um livro que ele escreveu, mas muitas histórias dele realmente eram inventadas, você nunca conseguia identificar no Manuel isso, que ele era tão brincalhão, e fluía tão bem as histórias que ele contava, elas poderiam não ser verdadeiras, mas partindo dele elas pareciam verdadeiras, e às vezes elas realmente poderiam ser verdadeiras, mas partindo dele parecia brincadeira. Ele tinha essa contradição. Aquela história, por exemplo, do Guimarães, todo mundo me pergunta sempre. E aí, ele teve... ele era jovenzinho, o Rosa veio escrever o Ave Palavras, né? O que se deve dizer do início, né, para fãs de Guimarães Rosa, né? Ele era um fãzaço do Guimarães. Dificilmente alguém que não tenha frequentado a literatura e lido Guimarães Rosa, um tanto o universo do escritor, não tenha amado a cada momento, por exemplo, do Grande Sertão de Veredas, né? Que é onde você realmente adquire vocabulário e começa a conhecer e gostar e aceitar as brincadeiras de Rosa com a palavra. O Rosa, como poeta, e aí o Manuel falava muito isso, né? Que ele ficou tão igual, tão parecido com Rosa. Eu li um livro que ele escreveu, que é esse livro que você nunca sabe se a história é verdadeira. Ele conta como se fosse verdadeira, mas às vezes pode ser uma brincadeira. Porque o Rosa tinha isso, né, que a gente conheceu, o Ave Palavra, né, era uma grande brincadeira, né, onde ele viajou, e acho que o Manuel tinha essa vontade, esse desejo, de fazer o que o Rosa fez, quando ele veio buscar Sangapuitã, a palavra guaranítica, a verve, né, o que é a construção poética, né, o Guimarães brincou nesse livro o tempo todo, inclusive com poesia, que ele nunca foi poeta, ele tem um livro de poesia, Guimarães Rosa, passa até batido, mas ele foi um enorme criador, ele era realmente um escritor de prosa e não de poesia, mas nunca deixou morrer em si o moleque curioso e travesso que ele tinha desde o Ave Palavra. E acho que foi aí, né, que o Manuel conheceu o Rosa e meio que se fantasiou, sendo realmente, não querendo ser o Manuel
o Manuel Rosa de Barros Guimarães, mas ele está e sem essa comparação, que eu acho que nem ele se permite a fazer, nem esse, mas os dois, eu digo assim, eram irmãos de alma, no sentido de ser duas pessoas curiosas que gostavam de brincar com a palavra. Palavra, Ave Guimarães, Ave Manuel, só 10% é mentira, tá bom? Anos de MS, Rádio, TV, Portal da Educativa e Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania.